receita da semana novamente, né? Hoje um pouquinho mais calorzinho. Hoje nós vamos fazer um pão, uma massa de pão doce, tá? Mas o intuito nem é a massa do pão, porque eu já dei muitas vezes receita de massa, já passei para vocês, mas é mais pelos formatos dos pão que a gente vai fazer, tá? A gente vai começar com a massa agora, depois que crescer eu vou fazer alguns modelinhos de pão, assim, para ser diferente, né? Para não ser só aquele pãozinho, aquela massa de pão simples que a gente faz, enrola ali e tá tudo certo, tá? Nós vamos começar então com a massinha. Vai tudo no liquidificador menos a farinha, tá? Vamos passar aqui, vamos colocar tudo no liquidificador, depois a gente mistura na farinha, tá? Então vamos lá. Começa aqui 1,5 xícaras de leite no liquidificador. Manteiga, tá? 1,5 colher de manteiga, tá? O fermento, 2 pacotinhos do fermento biológico seco, 20 gramas. Aqui tem uma colherinha de sobremesa de sal. Vamos aqui. Aqui tem 8 colheres de sopa de açúcar. Meia xícara de azeite, tá? É trifácil esse pão. E 3 ovos. Aqui tem 3 ovos. Tudo no liquidificador. Vamos então bater. É só para dar uma misturada mesmo, né? Passamos aqui então para uma bacia. A mistura de todos os ingredientes líquidos. E vamos acrescentando a farinha de trigo. A farinha de trigo 1 quilo, tá? Só que a gente vai colocar de pouco a pouco, tá? Então vamos botar mais ou menos a metade na primeira colocada aqui. Que depende do tamanho dos ovos, como sempre, né? Que depende do tamanho dos ovos, a xícara que usou, pode dar uma diferencinha aqui na massa. Quase sempre vai um pouquinho a mais, só que esse pão aqui, quando a gente sovar, a gente tem que cuidar para não ir botando muita farinha, achar que tá grudando demais e tá colocando muita farinha, porque senão ele não vai ficar um pão macio que a gente quer, né? Que ele é um pão sovado doce bem macio. Que a gente vai mexer até quanto dá para mexer com a colher, tá? Depois a gente passa para a mesa para sovar. Daí a gente tem que sovar mais ou menos uns 10 minutos, tá, gurias? Porque tem que ser bem sovadinho. Aqui vai. Já vamos colocar o resto, que ela tá bem molhada ainda. Eu já deixei aqui, ó, pode ver, um pouco mais de farinha. Pra, se precisa, né, já tem ali pra colocar. E vamos lá, vamos na massa. Daqui em diante a gente vai misturar. Aqui vai incorporar bem essa farinha. Que aqui, ó, 1 quilo já foi, tá? Mas eu tô vendo que ela vai ficar muito mole para sovar, né? Então nós vamos sovar. Vamos colocar mais um pouquinho de farinha na hora que ela vai pra mesa agora, tá? Ó. Agora aqui, gurias, vamos colocando um pouco de farinha na mesa. E vai a massa pra cá.
Ela tá bem pegajosa ainda, mas é assim mesmo. Botamos um pouquinho aqui para puxar. Isso aqui é a massa daquele pão bem fofinho. Só que eu quero fazer nos formatos diferentes. Ó, e começa a grudar muito nas mãos, né? Vamos lá, então. Mão na massa é agora. Aqui que a gente não vai acrescentar muita farinha, tá, gurias? Aqui vai... A gente tem que ir cuidando, tem que, certa hora, lavar as mãos, porque como a mão gruda, né, a massa, às vezes a gente pensa que a massa tá grudando, mas é mais a mão, tá? Dá um pouquinho de farinha na mão para tirar aqui. Pode ver quando a gente limpa a mão já vai melhorando. E bota bem pouquinha farinha na... E é sovar, gurias, aqui. Forcinha. Pode ver quando a gente aperta muito, começa a grudar nas mãos. Mas também não é para apertar muito, é para sovar mesmo ela. Aqui, ó, mais ou menos uns 10 minutos já sovei essa massa, tá, gurias? Ela não tá grudando mais, ó. Mas se eu apertar bem, ela tá bem macia, tá? Bem, ó, mas ela não tá grudando. Então esse aqui é o ponto da nossa massa, tá? Agora a gente vai deixar descansar ela, ó, que massa linda. A gente vai deixar ela descansar por uns 15 minutos, não precisa muito, tá? Ela vai descansar uns 15 minutos. Daí depois nós vamos modelar esses pães aqui como eu tô pretendendo mostrar pra vocês, tá? Ó, ela vai encher aqui nos 15 minutos porque tá bem quente, né? E depois a gente vai modelar então o pão. Ó, vamos dar uma esquentadinha a mais para ser mais rapidinho. Ó, nosso pãozinho eu vou botar um pouquinho dentro do forno sem ligar ele, tá? Para crescer. E depois a gente já volta para modelar os pães, tá? Então aqui, gurias, voltamos então. O pão bem crescidinho, olha só. Subiu aqui, encostou no plástico filme aqui, ó. Cresceu bastante, deu uns 20 minutinhos mais ou menos. Agora o que que nós vamos fazer? Agora a gente vai começar a fazer o que eu disse pra vocês, os formatos de pão diferentes, tá? Vamos aqui tirar daqui. Não vamos sovar mais, tá? Vamos só dar uma apertadinha assim, mas não sovar, tá? Porque ele já foi sovado, que chegue, só ó, pra ficar aqui assim juntinhos. Nós vamos começar então, vamos fazer um pão recheado, tá? Pão recheado, vamos ver se vai dar um doce e um salgado, porque eu quero fazer outro formatinho ali também. A gente abre aqui então quadradinho, vocês podem ver que tá bem macia a massa, tá, gurias? E é assim mesmo, bem macia. É um pão que é pra ficar bem macio. Aqui. O que que nós vamos fazer? Eu vou fazer esse aqui salgada, tá?
Daí aqui vamos deixar uma parte aqui no começo, vamos deixar uma partezinha. Vou baixar um pouquinho mais ali a câmera. Aqui vai ficar uma partezinha sem, e daí eu vou botar uma carreira aqui assim, de frango, tá, gente? Aqui. Assim. Aqui eu tenho esse requeijão cremoso, tá? Eu vou colocar também um pouquinho mais longe uma carreira aqui do requeijão. Aqui vamos esticar mais um pouquinho. Vai ser outra carreirinha de frango. Pode ver que fica um intervalinho no meio, tá? Pra gente fazer as dobrinhas aqui. Isso aqui pode ser com calabresa, com o que vocês quiserem, com brócolis, com o que vocês tiver em casa de recheio salgado, com presunto e queijo. Alguma coisa cremosa, um creme de leite, um requeijão de copinho. Ó, gurias, primeira parte, vira aqui, tampa a primeira parte, tá? Aqui assim. Vai virar em cima do requeijão. E vai virar a última parte aqui. Por cima do último frango aqui. Ó. Fica assim, ó, compridinho aqui, tá? Dei 3 viradas aqui. O que nós vamos fazer agora? Cortar, tá? A gente vai cortar assim, ó, tipo um rocambole, e vai colocar aqui na forminha. Depois a gente vai deixar. Ele tá bem macio, tá? E é assim que tem que ser, bem macio, porque é pra ficar um pão daqueles, né? Pode ser, tá, gurias, com qualquer receita de pão. Qualquer receita de pão pode ser. Só que eu gosto dessa receita aqui doce, que ela fica muito macia. Por isso que eu tô fazendo nessa receita, e vocês já têm essa receita de pão doce, que pode fazer com salgado e pode fazer com doce, né? Ó, esse tamanho que eu fiz vai dar nessa forma. Essa forma é bem pequena, tá? Mas é um tamanho bom para quem não tem muita gente em casa também. Ó. Aqui, ó, ficou assim. Eu botei o recheio virado para não para cima, para os lados, tá? Aqui em cima ficou a massa. E aqui a gente vai deixar crescer para ir pro forno depois. Agora outro formato aqui. Mais um pedacinho. Vamos fazer bolinhas. 3, 4, 5, 6. Aqui a gente vai fazer 6 bolinhas, tá? E vamos abrir assim, ó. Aqui eu não vou fazer pão muito grandão, tá, gurias? Mas vocês façam do tamanho que vocês quiserem. Pode ser pequenininho e pode ser tamanho maior. Ó, a gente vai fazer 6 trepinhas assim. Que bom que hoje tá quente, que cresce bastante e não demora tanto. Enquanto eu vou fazer isso aí, os outros já vão estar crescendo.
pouquinho. Isso que eu sempre digo pra vocês, gurias, uma massa de bolo, ou de pão, ou do que for. Os ingredientes, na maioria das vezes, são os mesmos ingredientes. Só que vale da criatividade de cada um para fazer uma coisa mais bonita, né? Mais apresentável, que a gente gosta também. Aqui, ó, gurias, a gente une aqui as 6 partes, tá? Uma fica maiorzinha que a outra na hora de abrir, mas tudo dá um jeito. O que a gente começa a fazer, ó, guria? A primeira aqui por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, tá? Sempre assim, ó. A primeira por baixo, por cima, por baixo, por cima. Aqui de novo, ó. Por baixo, por cima, por baixo. De novo, por baixo, por cima, por baixo, por cima e por baixo. Virar aqui, ficar reto de novo. E assim vai, ó. De novo por baixo, de novo por cima, por baixo, por cima e por baixo. Sempre aqui a primeira começa por baixo, tá, gurias? Por baixo, por cima, por baixo, por cima e por baixo. A minhas até aqui ficou grande demais, tá, gurias? Mas agora vamos fazer por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo. Ó, aqui já começa a acabar. Por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo aqui, ó. Por baixo, por cima, por baixo, por cima. Por baixo, por cima, por baixo, por cima e por baixo. Ó, gurias, aqui eu já vou dar uma acabada, tá? Vou até dar uma cortada, porque já tá bem grande, ó, fica maior do que... E assim, ó, a gente dá uma acabada e vira, tá? Vira aqui pra dentro pra... Mesma coisa aqui, né? A gente apertou e vira. Aqui ficou um pão bem grandão, que a gente vai deixar crescer. E olha que lindo que ficou. Uma trança, olha, podia ficar até menor, mas ficou assim, ficou grande. A massa tá bem macia, então espicha um pouquinho, né? Aqui outra coisa que a gente vai fazer, vamos fazer assim. Não tão grande. Que se vocês quiserem, vocês podem pegar e fazer tudo pão pequenininho também, né? Aqui, ó, a gente vai puxar, fazer um rolinho assim, ó. Rolinho assim. Vamos fazer o quê? Cortar aqui, sem chegar no final, tá? Sem chegar no final da massa. Se vocês fizerem com uma massa que não é tão... que vocês estão acostumados a fazer, que não é tão macia como essa minha, ela vai ficar mais. Depois que tiver cortado as pontinhas, a gente vai enrolar. Ó, parece uma flor. E a gente bota crescer aqui. Outro modelito. Ó, aqui vocês abrem bem, né? Tem que abrir mais. Fizemos o quê? Isso.
Ó, enrolado, tipo uma trancinha, só que é só enrolado, né? Aqui, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Vocês viram como a massa tá macia? Ó, e fechar. Vamos colocar nessa aqui porque vai ficar grandinho. E esse aqui vamos fazer um outro formato, amassar um pouquinho para se grudar. Tudo puxo uma estripinha mais grossa, mais fina, do que levantar minha tesoura. Sumiu. Eu queria que ela estivesse aqui. Assim, ó, gente. Dá uma cortada de um lado, do outro, do lado, do outro. E assim vai. Ó. Aqui é pra ela abrir, só que você sabe que o meu pão tá muito macio, né, gente? Então dá uma... Mas vou botar aqui na... Vamos lá. Ele fica bem bonito. Tá isso mais pra cá. Ó, então, gurias, com a massa, fizemos a trança, a flor, aqui a rosquinha redonda, o cortado com a tesoura, tá? Foi cortado de cada lado com a tesoura, tá? E o nosso recheado aqui salgado, tá? O que a gente vai fazer? Deixar crescer agora uns 30 minutos, tá? Depois desses 30 minutos a gente vai voltar pra colocar ele no forno. A gente vai passar daí gema em cima e vai colocar no forno, tá bom? Então agora crescidos os pães, então ó, já tá até querendo arrebentar as tranças ali. Como a minha massa é bem molezinha, ela dá uma deformadinha, tá? Nos modelos, se vocês fizerem uma massa que não é tão macia, ele fica mais modelado, tá, gente? Daí aqui eu fiz, tinha mais uma massinha, eu fiz um redondinho e fiz picotadinho aqui em cima com a tesoura, tá? E esse aqui é o recheado, que já cresceu, ó, subiu até em cima na forma, assim que tem que ser, tá? Que já deu tempo de crescer. E como tinha outra massinha, eu fiz um doce igual o recheadinho ali. Eu fiz a mesma... Abri quadrado, botei uma carreira de cada recheio que eu tinha aqui em casa, coco, brigadeiro e doce de leite eu coloquei, tá? E daí também não chegou a crescer até em cima, mas eu já vou passar aqui a gema. Aqui eu misturei um pouquinho de café na gema, que dá um brilhozinho a mais em cima do nosso pão, tá? Daí eu vou passar aqui a gema com o café, que ele já é mais escurinho, então ele já dá uma coradinha, né? Aqui tem outro recheadinho de frango, também fiz trançadinho em cima. Assim. Aqui sobrou uns pedacinhos de frango recheado, duas partezinhas, e tá aqui separado, tá, gente? Esse aqui eu fiz um redondinho picoteado também. A trancinha aquela, cortado com a tesoura, bem crescido, tá? Aqui o nosso recheado. E aqui o docinho. Isso aqui é para mostrar para vocês
que dá pra ser com qualquer massa de pão, tá? Como eu disse antes pra vocês, eu adoro essa massa de pão aqui, que ela é bem macia. E só que até pra modelar ela fica um pouquinho mole, mas dá pra modelar, não tem problema nenhum, depois fica bem gostosa, tá? Mas dá pra ser pra qualquer tipo de pão e eu quis dar uma alternativa pra vocês que uma massa de pão pode ficar tão bonito, né? Pode ficar de formatos tão diferentes. Vocês podem fazer só pequenininhos, ou fazer maior, ou fazer trancinha, recheado doce, recheado salgado. Isso dá para uma massa ou tanto doce, ou uma massa que dá para usar também, que não seja tão doce, né? Que essa aqui vai mais açúcar do que sal, tá, gurias? Agora eu já botei o forno a 180 graus, já tá pré-aquecido e elas vão pro forno, tá? Depois eu volto para mostrar para vocês os pães então prontinhos, tá? Isso aí! Então voltamos com nossos pãozinhos aqui, ó. Tudo perfeitinho, tá? O único que eu tirei meio quentinho foi o doce aqui, que eu disse pra vocês que eu tinha feito uma rosca doce também, que tinha mais uma massa, tá? Eu recheei igual a salgada, tá? Agora, gente, eu vou colocar aqui, que não precisa no caso, né? Mas eu vou fazer um açúcar, aquele confeiteiro com um pouquinho de leite. Você sabe que o açúcar é esse de botar em cima dos bolos enfeitados, pão. Ele pode ser com limão, com laranja, com água, com leite. Só tem que ter o ponto certinho, não pode colocar muito de uma vez, né? Vamos dar uma enfeitadinha aqui. Só para ter um acabamento mais bonitinho ainda. Ó, aqui vai dar 4 colheres de leite. Que vai dar o ponto, ó. Olha. Menos força. Ó. Fica aquele ponto bem branquinho que a gente gosta, né? Pra ficar bonito, não. Daí aqui, eu vou botar aqui em cima, olha esse aqui, ó, que eu fiz aquele recortadinho, só as pontinhas, fiz uma tripinha comprida, cortei só as pontinhas e enrolei. Ficou esse baita pãozinho aqui, tipo um brioche, que nós vamos dar mais uma enfeitadinha aqui nele, pra ficar um pouquinho mais bonito, né? Que eu sempre acho que o enfeitadinho é tão bonito, gente. Não tem muita... Para ali, cerejinha. Bolinho da cereja. Cereja do bolinho, quer dizer. Aqui, ó, esse que eu recheei, eu tinha um brigadeiro ali, tinha um resto de doce de leite e tinha um coco que eu recheei uma torta. Daí eu fiz, como eu recheei aquela de frango, que eu botei 2 camadas, 2 linhas assim retas de frango e uma de requeijão, eu fiz essa aqui também, coloquei as 3 camadas, olha só que rosca linda, essa doce, tá? Aqui, gente, eu fiz esse recheadinho e essa aqui foi as 2 fatias que sobrou, olha só. Tá muito macia, gente, muito macia, tá? E esse aqui foi um redondinho que eu fiz picotezinho, que é o pão normal, então, para comer com uma natinha, com uma chimia. Esse aqui, ó, o trançado, que ele chegou a esparramar demais, de tanto que cresceu, chegou a rachar. Esse trançadinho também vou botar um açucrinho aqui. Olha só que maravilha. Nada como um enfeitinho para encher os olhos. E esse aqui, que é o de frango, recheado de frango com catupiry, vou botar também
Mais uma gordice aqui pra... Opa, tá pingando aqui atrás. Que não tá gordo que chega, né? Então vamos botar mais um pouquinho aqui. Arrumar o cantinho. Opa! Assim então, ó, gurias, toda essa variedade, tá? A receita dá bastante. E é isso aí a nossa aula da semana, então, gurias. Massinha de pão que vocês podem fazer com qualquer pão que vocês, qualquer massa que vocês quiserem, e podem fazer todos esses modelos aqui que vocês vão arrasar com qualquer recheio. O salgado pode ser com presunto, queijo, o que vocês quiserem, tá? Aqui é o frango, ó, com catupiry lindos. Olha só, gurias. Maravilha de receita para semana. Pode juntar o doce e o salgado junto. E vamos lá, né? Vamos lá para frente. Que vocês fiquem todas bem. E sorriam, gurias. Sorriam que a vida é bela, muito bela, tá? Tchau, até a próxima semana, então.